Bem-vindo ao vídeo sobre credenciais verificáveis. Eu sou Anália Meira, da NetBR. No vídeo anterior, falamos que os registros de dados verificáveis são utilizados para armazenar identificadores, esquemas de dados e provas criptográficas relacionadas aos DIDs, mas que não guardamos dados pessoais nesses registros. Porém, na maioria dos casos de usos, para realizar as transações, nós precisamos compartilhar dados pessoais. Para isso, iremos utilizar as credenciais verificáveis. Elas fornecem um meio seguro e criptograficamente verificável para a troca de identidades, complementando a utilidade dos DIDs. Elas nos fornecem formas digitais de representar os equivalentes que usamos hoje no dia a dia, como passaporte, RG ou diploma universitário. Enfim, podemos representar qualquer informação que uma credencial física também representaria. No mundo físico, utilizamos uma carteira com cartões de créditos e documentos amplamente aceitos. A sociedade estabeleceu algumas normas sobre como aceitar tais documentos físicos como válidos. Se eu confio no órgão que emitiu aquele documento, eu acredito que você é quem diz ser. No mundo digital, atualmente, usamos endereços de e-mail, telefone ou login como identificadores para acessar serviços, mas a informação fica sob a responsabilidade de uma entidade que pode revogá-la a qualquer momento. As credenciais verificáveis estão sendo criadas para mudar essa realidade, para que funcionem em todo lugar, respeitem a privacidade e sejam confiáveis. O objetivo é trazer esse processo para o mundo digital. É sair da carteira para usar dispositivos ponto a ponto. Então, eu apresento a credencial verificável, que faz uso de assinaturas digitais de quem emitiu e também do titular, tornando o processo mais confiável para o verificador. Vamos explorar agora o ambiente das credenciais verificáveis mais detalhadamente. Ele pode ser observado nessa imagem, onde podemos identificar a presença do titular ou holder, emissor ou issuer, verificador ou verify, e do registro de dados verificável. O emissor emite credenciais verificáveis a partir de reivindicações dos titulares, que ao receberem as credenciais, as armazenam em seus dispositivos, para depois enviar apresentações a terceiros com quem queira interagir, ou seja, para os verificadores. Para criar credenciais, os emissores verificam identificadores e usam os esquemas pré-definidos. Depois, se o titular quiser se relacionar com uma entidade, o verificador poderá verificar, por meio do DID, a veracidade dessa credencial, fazendo a verificação no registro de dados verificável. O verificador tem que observar se o titular cumpriu os requisitos ao apresentar uma credencial para ser autenticada. Além desses elementos, existe também o sujeito, que não aparece na imagem anterior, mas que é a entidade sobre a qual a reivindicação é feita. O sujeito muitas vezes se confunde com o titular, mas nem sempre será a mesma pessoa. Por exemplo, o pai, como sendo um titular, pode reivindicar uma credencial verificável do seu filho, que seria o sujeito. Ou então, um adulto poderia reivindicar a credencial verificável do seu bichinho de estimação, que seria o sujeito. No mundo offline, existem milhões de emissores de credenciais e de verificadores, e todo o sistema é descentralizado. As relações de confiança são estabelecidas ponto a ponto, diretamente entre o detentor e o verificador. Essa orquestração é chamada de modelo de rede de confiança. Existe ainda o conceito das apresentações verificáveis, que são pacotes utilizados para expressar apenas partes de uma persona, que são adequados para uma determinada situação, buscando aumentar a privacidade. Uma apresentação verificável expressa dados de uma ou mais credenciais verificáveis, de forma que a autoria dos dados seja verificável. Porém, se eu tiver uma credencial verificável e quiser compartilhá-la completamente, essa credencial verificável passará a ser a minha apresentação verificável. Essas apresentações verificáveis são construídas pelos titulares para satisfazer os requisitos de um verificador, que analisa a validade do que recebeu, verificando as assinaturas digitais diretamente no registro de dados verificáveis. Como pode ser visto na imagem ao lado, a apresentação verificável é composta por metadados da apresentação, por partes ou a credencial inteira e pelas provas criptográficas. O titular, ele mantém o controle e a propriedade sobre a sua identidade e escolhe com quem deseja compartilhar e quando quer compartilhar. Isso abrange questões relacionadas ao consentimento, que é, no momento que uma entidade pede um dado meu, por exemplo, um órgão que quer a minha declaração de imposto de renda. Se eu quiser compartilhar, eu dou permissão para que ele acesse a minha declaração na minha wallet. Ele não precisa acessar a Receita Federal.
Ele confia que essa informação foi emitida por uma entidade confiável, então aceita a minha declaração. E no momento que eu não quiser mais que o órgão tenha acesso a essa minha declaração, eu posso revogar a permissão. E nesse caso, o órgão que tinha a declaração válida também será notificado que, a partir daquele momento, aquela credencial do usuário foi revogada. Falando um pouco sobre o modelo de dados das credenciais verificáveis, vemos aqui, na primeira camada, os elementos que já citamos, o emissor, o titular e o verificador. Na camada intermediária, possuímos os DIDs, ou identificadores descentralizados, porque os atestados das credenciais são apoiados por essa tecnologia, padronizada como DID. Ambos usam mecanismos de criptografia bem estabelecidos, e as assinaturas digitais que as endossam possuem algoritmos documentados para verificação. Com relação ao verificador, ele define suas políticas para aceitar credenciais ou não para os serviços que ele suporta. Ele também pode oferecer vários serviços, cada um possuindo uma política diferente. Essas políticas acabam ajudando a fornecer o recurso de privilégios mínimos. E, por último, cada política também definirá quais os emissores nos quais os verificadores podem confiar para estarem recebendo credenciais verificáveis para os seus serviços. O verificador verifica se as credenciais e as apresentações verificáveis possuem assinaturas digitais autênticas, se as credenciais correspondem à sua política, se o titular tem o direito de detê-las e as condições postas na apresentação verificável pelo titular para segui-las. Se todas as condições forem satisfeitas, então o verificador realizará o serviço para o titular. Caso contrário, ele informará uma mensagem de erro. As credenciais verificáveis possuem ainda muitos outros conceitos a serem citados, como, por exemplo, os esquemas. Ou seja, para que eu consiga emitir uma credencial para um titular, eu preciso pré-definir um esquema a ser seguido. Seria a estrutura de dados daquela credencial. Eu vou informar exatamente quais campos irão estar contidos nesse esquema. Possui também a mediação, que funciona como um intermediário sendo utilizado para encaminhar mensagens para outras pessoas. Essas mensagens elas estão envelopadas, então o intermediário não terá acesso. Dá para pensar aí em vários casos de usos com esse mecanismo de mediação que é disponibilizado nas credenciais verificáveis. Outro recurso é o TAA, que são os termos de aceite. Quando o usuário recebe um contrato, ele tem que aceitar explicitamente esse documento. E a parte de pagamentos, que é usada para definir como monetizar a troca de dados nesse tipo de tecnologia. Alguns exemplos de casos de uso das credenciais verificáveis que já foram criados foram, por exemplo, credenciais certificando para o Covid-19, as plataformas para metaversos que estão usando credenciais verificáveis para criar comunidades mais resistentes a ataques por meio de identidades pseudônimos para avatares. Outros exemplos seriam para emitir ou compartilhar diplomas de faculdades, carteiras de identidades. Enfim, há uma ampla gama de casos de usos que podem ser utilizados com as credenciais verificáveis. As credenciais verificáveis ainda têm muito que ser explorado, e nós da NetBR continuaremos nos aprofundando nesse conteúdo para trazer mais informações para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário, te responderemos em breve. Até o próximo vídeo, esperamos vocês!